Tem algumas diferenças intestinais de um bebê para o outro, mas também depende muito do leite. E também tem aquela questão de medo de ressecar o bebê se tiver que entrar com fórmula infantil. Eu tenho uma dica, uma coisa que eu uso, né, cada mãe encontra, né, o seu estilo, mas uma coisa que eu uso, que eu já tive indicações de pediatras também, apesar de que outros que falam que não, mas né, sempre varia sempre varia de um médico para o outro, uma teoria para o outro. Mas enfim, primeiro, falando de cor, de cocô, textura, frequência entre os tipos de leite, leite materno e fórmula infantil. Bom, varia, né? Já varia de um bebê para o outro, mas também varia conforme o leite. De forma normal, assim, comum, os bebês que amamentam no peito, eles geralmente, o cocô tem uma cor mais amarelada, mais comparado com mostarda, né? E geralmente mais vezes por dia. Isso não é uma regra, até porque dizem que até é normal passar vários dias sem fazer cocô. Eu não sei, eu acho que depende, talvez quantos dias, 2 dias, 5 dias, né? Eu não sei se eu concordo, se o bebê está bem, tudo bem. Agora, se o bebê está chorando, está reclamando, daí eu já não diria que é tão normal, eu diria que tem alguma né, queixa ali, o bebê não está feliz com aquela frequência. Mas, separando as coisas, dizem que é um tanto normal, mas a maioria é com uma frequência maior, sendo o leite materno. Muitas vezes, 5, 6 vezes por dia é comum. Já com fórmula infantil não é tão frequente, certo? Eu acredito que com uma sessão ou outra, de um dia ou outro, talvez, mas de forma geral, eu não tenho bebês que fazem mais do que 2 vezes no dia. Geralmente é 1 vez no dia ou até 1 vez a cada dia e meio, ou seja, cada 36 horas mais ou menos. Eu não calculo em horas, mas eu digo, vamos dizer assim, fez, né, meio-dia, num dia, às vezes faz no final do noite do outro dia, né, mais ou menos um dia e meio depois. Isso talvez daria para dizer que é o mais comum, né, nos bebês que nós temos. É 1 vez a cada dia e meio. Nunca tive menos frequente do que 1 vez a cada 2 dias, certo? A não ser num bebê que ficou ressecado, sim. Foi nosso primeiro bebê e ele ficou ressecado, ele ficou alguns dias sem fazer e quando fez eu tive que segurar as perninhas, coitado, ele tava com um incômodo, né, tava difícil passar e inclusive tava tão duro quando passou que eu tive que abrir a fralda, porque batia na fralda e travava o cocô, o cocô não estava mole o suficiente para adaptar né, a área da fralda, então eu tive que tirar porque vinha durinho mesmo. Nunca mais eu tive isso, eu entrei já com essa dica, que foi de usar um fio de azeite, ou também poderia ser óleo de coco. Óleo de coco talvez hoje em dia o que mais usaria, na época eu não conhecia muito bem óleo de coco. Hoje talvez eu usaria mais óleo de coco porque é anti-inflamatório e é muito indicado também em crianças e bebês quando se trata de óleos essenciais. A gente usa muito óleo de coco, mas também azeite poderia servir. No caso, um fiozinho bem pequenininho, às vezes quando o bebezinho, né, de 1 semana, por exemplo, e já está sofrendo com isso, apenas algumas gotas já serve, certo? Dentro da mamadeira, já coloca ali dentro do leite, isso obviamente falando de fórmula infantil, né, que leite materno não precisaria disso, mas às vezes, dependendo do leite do bebê e a fase de adaptação, às vezes até precisa para esse bebê se adaptar. Eu já ouvi mães falando, ou até mesmo às vezes na internet, o pediatra falou que pode, mas eu acho muito estranho isso, né? Gente, não é tão estranho assim. Eu já usei, funcionou muito bem, resolveu o problema. O que eu acho estranho, sinceramente, né? Sendo bem, assim, honesta agora, o que eu acho estranho é achar que bebê chorando todo dia por 3 meses da vida, normal.
Isso acho super estranho. Agora, colocar um fio de azeite ou de óleo de coco na mamadeira para ajudar a amolecer as fezes, para não ficar com dor, incômodo, não ficar chorando, ficar com cólica intestinal, resolveu o caso, nunca tive algum problema sequer com isso, muito ao contrário, resolveu problemas e quando é necessário eu não vejo por que não fazer. Agora tem mães que falam, mas eu já ouvi que tal leite, né, resseca e outro leite não. Eu uso leite não. Eu não recebo nada deles por falar isso, não. Eu uso porque eu gosto, eu vejo que funciona bem. Outro motivo que eu uso é que muitas vezes esse bebê já tomou fórmula na maternidade, porque os meus bebês, quando nascem, já estão em uma situação diferente, né? Então, muitos, ou a maioria talvez daria para dizer, não tem leite materno. E já estão tomando NAN dentro do hospital. E também, aqui pelo menos em Maringá, do Paraná, onde eu moro, nossos bebês precisam usar o sistema público, tá? Então não podemos colocar os bebês acima de 6 meses, obviamente, em creche particular. Temos que usar os creches público, né, que é do município. E nesses casos, eles já, pelo menos aqui, já usam leite NAN Comfort, tá, gente? Tem várias opções também, mas leite NAN Comfort. E eu penso que é muito bom quando o bebê já está tomando o mesmo leite. Não tem que se adaptar a outro leite, não tem que ficar mandando outro leite com eles, se eles acabam indo para a creche, para o CIMEI. Já vão lá, já tem o leite lá e não tem essa questão de ficar esquecendo, eu esqueci lá, não peguei, né? Não tem nada disso. Então acaba facilitando para todo mundo, o bebê já tá adaptado. Também eu não tenho problemas dessa questão, né, de cólica, que a gente trata isso em outros vídeos, né? Mas essa questão de problemas intestinais, de cólicas intestinais, o gás, acúmulo de gases. Quando se trata de NAN, eu tenho experiências muito boas. Então, eu fico por causa disso. Significa que as outras marcas não prestam? Não. Eu tive um bebê que não se adaptou com NAN e eu tive que dar outro leite. Eu tentei com NAN e ele não se adaptou bem, eu troquei. Daí com o outro ele ficou super bem. Eu vejo que para mim, para nossos bebês, para nossa realidade e a realidade daquele bebê, acaba sendo uma opção muito bom. Até porque é um leite... não digo que é o mais barato, mas é um leite bem completo, que tem muitos nutrientes, não é um leite muito fraco, e é um leite que você pode encontrar em qualquer lugar, né? Não é nem nada muito especializado, não. Até porque nossos bebês às vezes vão, né, depois de alguns meses você não sabe onde vai parar, então a gente tem que considerar tudo isso. Eu gosto, tenho experiências boas, posso falar que eu super indico, mas também pode ser que existem outros fórmulas infantis que são bons também. Falando sobre isso, então, basicamente fica a dica, eu uso quando preciso. Se eu vejo que o bebê que já faz 2 dias que não faz cocô, claro, nossos bebês, né, às vezes chega pra nós já de outra situação, às vezes a gente não sabe qual que, né, era a frequência antes, então seu bebê pode ser um pouco diferente, mas eu vejo, principalmente se o bebê está reclamando, passou 2 dias, não fez, eu já entro, certo? Com um fiozinho. Pode mergulhar se for leite de coco que não derrama, né? Porque às vezes o azeite está numa garrafa para derramar. Agora, o leite de coco geralmente é um potinho com tampa. Você pode mergulhar uma colherzinha de café e daí derramar um pouquinho dentro da mamadeira, conforme também a quantidade da mamadeira. Se o bebê é muito pequeno, tá mamando pouco, né? Às vezes 90 ml, às vezes 60 se for bem novinho. E você é só pouca coisa mesmo, algumas gotinhas para um fiozinho, né? Se o bebê tá mamando mais, tá mamando uma mamadeira cheia, às vezes precisa colocar uma colher, né, cheia. Claro, uma colher pequena, coisa assim. Não muda, eles não percebem, eles não recusam o leite, não fica um sabor ruim. E eu pessoalmente acho melhor do que ficar entrando com um monte de chá, que às vezes eu já experimentei esses chás que as mães falam que deve dar. E muitos deles são bem amargos. Daí a mãe, em vez de colocar uma coisa que é natural, gente, azeite e óleo de coco é natural, vem de planta, tá? Então eu não tô falando de remédio, de outras coisas assim. E às vezes a pessoa fica inventando, eu não vejo por que dar chá amargo, que o bebê não gosta de tomar.
Principalmente se a pessoa já tá querendo colocar açúcar no chá para que o bebê toma. Gente, peraí, agora você tá dando açúcar para o bebê? Não precisa, não precisa. Pode ficar tranquilo, quando já é uma coisa natural, já fica, né? E também açúcar não é indicado para bebê, não precisa ficar forçando assim, o bebê toma tranquilo e nunca tive um problema em relação a isso. Então eu espero que não precisa dessa dica, mas se precisar, pelo menos fica a dica.